Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E hoje a nossa viagem nos leva a conhecer heróis, mas não qualquer herói, heróis esportistas em plena guerra. Mas antes de conferir a história desses heróis, se inscreva no nosso canal, porque além de receber as notificações quando tiver vídeo novo, e a gente está sempre gravando muitas histórias bacanas, você também vai concorrer a vários prêmios, começando por uma camisa polo do Secret Ground, que é a nossa página no Facebook. Então não se esqueça, se inscreva já e bom programa. Nós já lançamos aqui no canal 2 programas relacionando guerra e filmes, ou filmes que têm histórias de guerra. E vamos deixar aí no descritivo o link para você assistir a esses 2 outros programas, caso você não tenha visto. Mas os que viram gostaram muito e pediram, façam mais programas sobre cinema e guerra, sobre filmes de guerra com algum tema específico. Então, aqui vai mais um programa sobre heróis esportistas em plena guerra. Logicamente, somos brasileiros, vamos começar pelo futebol. O futebol gerou 3 bons filmes que eu vou indicar agora para vocês. Vou começar pelo mais famoso, Fuga para a Vitória. Provavelmente você já assistiu, é um filme que foi lançado no cinema, obviamente com muito sucesso no Brasil e no mundo. Logicamente ele era estrelado por grandes nomes à época em que ele foi lançado, 1981, então tem de Pelé a Ardiles, grande campeão da Argentina, muitos jogadores britânicos, e de quebra o Sylvester Stallone e Michael Caine no elenco. O filme foi baseado em fatos reais, de uma partida que envolveu prisioneiros alemães contra os seus captores. E na realidade foram 2 partidas que não terminaram muito bem para os prisioneiros, mas isso é uma outra história. Esse filme foi levemente inspirado, logicamente foi um veículo para aproveitar o sucesso de Sylvester Stallone na época, 1981, e de quebra ainda trouxe as estrelas do futebol. Futebol e cinema sempre dá boa bilheteria. E então o filme parte dessa premissa: o Stallone é um prisioneiro que tenta fugir constantemente e se integra a um time de futebol que foi arregimentado para fazer uma partida de exibição contra os captores alemães. O filme é dirigido pelo cineasta americano John Huston, que com bons atores como eu já disse, Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, excelente ator fazendo o coronel alemão, ele leva tudo para culminar no final com um empolgante jogo de futebol. Do time dos prisioneiros tem jogadores famosos como o próprio Pelé, Bobby Moore, que foi capitão da Grã-Bretanha na Copa do Mundo de 66, o astro e campeão também argentino Osvaldo Ardiles, jogadores holandeses, jogadores escoceses, jogadores da Bélgica, enfim, fizeram uma seleção para estrelar o filme. E o ator principal do filme, obviamente, é Sylvester Stallone, que ele estava no seu auge, né? E esse é um veículo para que ele pudesse brilhar. E ele é um goleiro muito engraçado e, ao mesmo tempo, tem uma boa interpretação. O jogo é pano de fundo para uma fuga que aconteceria no intervalo, mas como eles estavam querendo ganhar o jogo, jogam até o fim contra os alemães. E o filme, obviamente, fica bem empolgante. Não deixe de assistir. No segundo filme, ele está um pouquinho relacionado ao primeiro, que era o Fuga para a Vitória. Enquanto Fuga para a Vitória é uma história totalmente fictícia, Match, um filme russo, Match em inglês quer dizer partida, jogo, Match é o filme que fala da verdadeira partida de futebol que aconteceu no leste europeu entre alemães e soviéticos. E o filme retrata com realidade, com crueza, o que aconteceu com os soviéticos. Esse segundo filme da nossa lista, The Match, ou seja, Partida da Morte, foi um jogo de futebol não oficial disputado em 1942 por prisioneiros de guerra soviéticos e soldados nazistas da Wehrmacht.
O time soviético, formado em sua maioria por ex-jogadores do Dinamo de Kiev, derrotou os alemães, mesmo sabendo que as consequências de tal feito poderiam ser fatais. Pouco tempo depois, e isso eu estou falando da história real, todos os jogadores da equipe foram presos e torturados pela Gestapo, sob a alegação de que pertenciam à NKVD, a Polícia Secreta Soviética. Um dos presos, Mykola Korotin, morreu sob tortura. O restante foi enviado ao campo de trabalho de Sirets, onde alguns jogadores foram executados em fevereiro de 1943. Entre os poucos sobreviventes após a guerra estavam os 3 que se tornaram responsáveis por propagar a cultura soviética à história da partida contra os nazistas: Fedir Tchukchev, Mikhail Svindovsky e Makar Goncharenko. E foi baseado no relato deles que essa partida se transformou em um filme, bem fiel ao que aconteceu na época e um pouco diferente do filme Fuga para a Vitória. O mais curioso é que quando o filme foi lançado em 2012, os ucranianos que estavam em disputa e estão até hoje com os soviéticos boicotaram esse filme. Вы ведь можете его спасти. Помогите мне вытащить его оттуда. Nosso terceiro filme dessa lista de hoje ainda fica no campo, na grama do futebol. E fala de um herói desse tempo, um herói dos dois mundos, e uma pessoa real que certamente inspiraria um filme, pois sua história é fantástica. O filme se chama The Keeper, ou seja, o goleiro, o arqueiro, e conta a história de um alemão chamado Trautmann. Trautmann era um soldado alemão que lutou até 1944, estava, por exemplo, na Normandia, foi condecorado com a Cruz de Ferro, foi capturado pelos ingleses, levado para o campo de prisioneiros na Inglaterra. Ali ele começou a fazer trabalhos e começou a jogar futebol, porque antes da guerra na Alemanha ele já era um bom goleiro em times amadores alemães. E começou a se destacar num time da 4ª divisão inglesa de futebol. Com o fim da guerra ele não quis voltar para a Alemanha, continuou trabalhando na Inglaterra e virou goleiro profissional, nada mais nada menos, do time do Manchester. E com o time do Manchester ele chegou à glória total. Foi o primeiro goleiro na história do futebol inglês a ser escolhido como o melhor jogador do ano pela Associação de Futebol Inglesa, que hoje é a Liga Inglesa, e também foi agraciado cavaleiro, Sir, pela Rainha da Inglaterra, ou seja, um alemão condecorado com a Cruz de Ferro, condecorado, sagrado, cavaleiro do Império Britânico, e ainda recebeu o troféu de melhor jogador da Liga Inglesa de Futebol. Uma história que é tão real e tão fantástica que virou filme. Ele era um alemão de Bremen que atingiu sua maioridade durante a Segunda Guerra Mundial. Por 3 anos foi obrigado a lutar no fronte oriental pela Luftwaffe, a força aérea do Terceiro Reich. Depois seria transferido às tropas que batalhavam na região da Normandia e acabaria preso por militares britânicos. Daí foi para a Inglaterra como prisioneiro e se recusou a voltar para a Alemanha, tentando reconstruir sua vida na Inglaterra depois da libertação em 1948. E o futebol seria seu caminho. Goleiro de uma equipe amadora, chamou a atenção do Manchester e chegou à Football League já em 1949. Virou um dos melhores arqueiros da história do futebol inglês. E em 1956 foi eleito o melhor futebolista do país e conquistou a Copa da Inglaterra em uma mítica final, um jogo marcante, na qual jogou com o pescoço fraturado durante 17 minutos após ficar inconsciente em campo por conta de um choque com um atacante do time adversário. O filme conta os dias de Trautmann desde o exército alemão até a sua ascensão rumo ao Manchester City e a história de amor que construiu com a britânica Margaret Freer, filha do dono do primeiro clube que o acolheu na Inglaterra. Em 1997, Bert Trautmann recebeu a medalha da Ordem do Mérito da República Federativa da Alemanha e em 2004 foi condecorado com o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico, a Order of the British Empire, por seu importante papel na integração anglo-germânica. Mas Trautmann nunca foi convocado para jogar pela seleção alemã, pois atuava no exterior. O mais incrível é que o futebol apagou o seu passado, pois ele era um alemão
que jogou bombas sobre a Inglaterra, porque ele trabalhava na Luftwaffe, foi condecorado com a Cruz de Ferro. Depois foi condecorado pela rainha e também ganhou o título de melhor jogador da Liga Inglesa. Bert has only learned how to do two things: be a soldier and be a footballer. I didn't know him as a soldier. I only know him as a man. There's no war in this dressing room. O quarto filme não é bem um filme, é uma minissérie dividida em duas partes que conta a história do surgimento de duas marcas relacionadas ao futebol e a também outros esportes, a Adidas e a Puma. A Adidas e a Puma, caso vocês não saibam, são duas empresas alemãs que se originaram de uma mesma família. Era uma empresa só antes da Segunda Guerra Mundial, chegaram a fabricar botas para o exército alemão. Depois da guerra, a família se dividiu, houve uma ruptura entre os dois irmãos, que são os personagens do filme. A Adidas foi desmembrada e de um braço da Adidas nasceu a Puma. E eles continuaram rivais e nunca se falaram durante 70 anos. Então essa é a história do filme de Dassler, ou Adidas versus Puma. A rivalidade entre as duas das marcas mais conhecidas do mundo foi além da competição empresarial. Foi uma briga de família que fez os irmãos Adolf e Rudolf Dassler se separarem e dividirem uma empresa que rumava à liderança comercial na época e montar cada um a sua própria fábrica. A rivalidade entre os irmãos chegou a dividir os habitantes de uma cidade e durou cerca de 60 anos. O nome da marca Adidas vem do nome de Adolf Dassler, e o apelido dele é Adi Dassler, ou Adidas. E o seu irmão, então, adotou a marca Puma. Os irmãos aderiram ao Partido Nazista quando Hitler tomou o poder em 1933, mas mesmo assim conseguiram convencer o americano Jesse Owens a utilizar seus tênis na Olimpíada de 1936, quando o atleta venceu 4 medalhas de ouro. A vitória do americano deu grande exposição aos sapatos e a marca explodiu, sobrevivendo à guerra. Enquanto Rudolf e sua equipe de vendas conseguiam movimentar melhor seus produtos, Adi tinha mais conhecimento técnico e um melhor relacionamento com atletas. No entanto, com a rivalidade entre eles, ambos se esqueceram da Nike, que acabou dominando a indústria de calçados esportivos, deixando-os para trás. O fim da rivalidade das empresas foi simbolizado apenas em 2009, quando funcionários das duas marcas realizaram uma partida amistosa de futebol. Mas, mesmo com a morte dos irmãos, a rivalidade não terminou, já que ambos foram enterrados no mesmo cemitério, mas em extremidades opostas, ficando o mais longe possível um do outro. Já a cidade onde eles viviam, Herzogenaurach, ficou conhecida como a cidade dos pescoços tortos, porque os moradores, quando se encontravam, olhavam primeiro para o que a outra pessoa estava calçando, antes de iniciar uma conversa. Isso que é guerra. Wenn ihr noch mal miteinander redet. Ich wüsste nicht, über was wir reden sollten. Adidas und Puma kommen hier und heute überein, dass sie nicht um den Fußballstar Pelé bieten werden. Unser Teil der Familie stimmt der Vereinbarung zu. No quinto filme da nossa relação de hoje, a gente sai do campo do futebol e já botamos um pé aí no atletismo com a história da Adidas, e agora a gente mergulha na história do maior nome do atletismo mundial, talvez, chamado Jesse Owens. Todo mundo conhece a história de Jesse Owens, o negro americano que sofria de racismo, inclusive dentro dos Estados Unidos, mas tinha um porte atlético, uma capacidade atlética muito grande. Ele foi disputar as Olimpíadas em 1936, que foram realizadas em Berlim. E ali, diante de Hitler, diante das câmeras da cineasta Leni Riefenstahl, que era a cineasta oficial do regime nazista e registrou as Olimpíadas de 1936 num filme muito bacana chamado Olímpia, um documentário que futuramente a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Jesse Owens desafiou tudo isso e venceu os 100 metros rasos, os 200 metros rasos, o salto em distância, se sagrando, né, o grande nome daquela Olimpíada. E enquanto ele vencia, Hitler deixava o Estádio Olímpico de Berlim enfurecido. Isso tudo está no filme.
Assim como uma cena do filme que faz uma ponte entre esse filme e o filme que eu falei anteriormente, sobre a Adidas. É quando Jesse Owens procura o Adi Dassler para que ele faça um sapato para ele poder competir. Então, todas essas histórias se misturam, a guerra, o esporte e as invenções esportivas. Race é baseado na incrível história real de Jesse Owens, o lendário superastro do atletismo, cuja busca para se tornar o maior atleta da história o coloca no cenário mundial das Olimpíadas de 1936, onde ele enfrenta a visão e a pressão de Adolf Hitler sobre a supremacia ariana. Race é um filme cativante sobre coragem, determinação, tolerância e amizade, e um drama inspirador sobre a luta de um homem para se tornar uma lenda olímpica. Free. Now he's just showing off. O sexto filme continua na pista de atletismo. É Unbroken, que conta a história de um americano, grande talento do atletismo às vésperas da guerra, que após ingressar na Marinha Americana é abatido, seu hidroavião é abatido e ele passa a ser prisioneiro dos japoneses. Uma história real contada pela diretora Angelina Jolie. É um filme facilmente encontrado na Netflix, por exemplo, ele está em exibição, e você pode conferir essa história incrível também de mais um herói da Segunda Guerra Mundial que teve o seu laço com o esporte. Angelina Jolie dirige e produz Unbroken, um drama que segue a incrível vida do herói olímpico e de guerra Luiz Zamperini, que, junto com outros 2 tripulantes, sobreviveu em uma jangada por 47 dias após seu avião cair no mar durante a Segunda Guerra Mundial, e após a queda e sobreviverem no mar, foram capturados pela Marinha Japonesa e enviados para um campo de prisioneiros de guerra. Zamperini só sobreviveu por conta de seu passado de atleta, pois ele era um dos maiores nomes do atletismo americano naquela época. E é essa habilidade e essa resistência que faz com que ele sobreviva também ao campo de prisioneiros e se torne uma lenda viva nos anos pós-guerra. O sétimo filme é um filme alemão, Nordwand. Conta a história de alpinistas que, às vésperas também da Segunda Guerra Mundial e incentivados pelo regime nazista, embora rejeitasse esse modelo, eles escalaram a face norte do Eiger, que é uma das montanhas mais difíceis de serem conquistadas, e até então a face norte dela estava invicta, e conta a história dessa tentativa dos alpinistas alemães de chegar ao topo do Eiger, escalando a face norte. Nordwand, o título em alemão, quer dizer face norte. E esse filme conta a história desses atletas que desafiaram o impossível. Baseado em uma história verídica sobre uma competição para escalar a montanha mais perigosa dos Alpes, em 1936, esse filme mostra como a propaganda nazista exorta os alpinistas alemães a conquistar a face norte não escalada da montanha Eiger, na Suíça, trazendo esses 2 escaladores relutantes, Tony Kurz e Andi Hinterstoisser, para iniciar sua ousada ascensão e tentar escalar a infame face rochosa, entrando assim para a história. Essa face rochosa do Eiger era conhecida como Murder Wall, ou seja, a muralha assassina. O filme conta essa tentativa e o envolvimento também dos nazistas, que usavam essa tentativa como uma propaganda às vésperas da guerra. No 8º filme da nossa lista, a gente deixa as pistas de atletismo, os campos de futebol e as escaladas para subirmos para o ringue. Então, o 8º filme e o 9º também da nossa lista terá a nobre arte do boxe como tema. O 8º filme é Max Schmeling, não por acaso o nome de um pugilista alemão que, às vésperas da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu muito por defender os seus ideais, sofreu dentro da Alemanha. Ele foi o único boxeador que conseguiu derrubar Joe Louis, nocautear Joe Louis, um feito que o levou a se tornar mais famoso do que Hitler dentro da própria Alemanha. Mas depois, vocês vão ver no filme, não vou contar muito,
houve uma reviravolta e ele acabou sendo objeto de perseguição dentro da Alemanha. O filme retrata bem a vida dele e é um excelente filme. Max Schmeling era um ídolo na Alemanha do Terceiro Reich, como eu disse. Campeão mundial dos pesos pesados em 1930 e 1931, em 1936, com Hitler já no poder, ele derrotou o até então invencível americano Joe Louis. Para a infelicidade de Hitler, durou pouco o encanto pelo lutador, que não concordava muito com a superioridade ariana. Max se recusou a entrar para o partido nazista e também se recusou a demitir seu agente americano, Joe Jacobs, que era judeu. Em junho de 1938, Max perdeu a luta de revanche para Joe Louis, transmitida por rádio para toda a Europa e Estados Unidos, direto do Yankee Stadium em Nova York. E com isso, caiu no ostracismo perante Hitler, que, furioso, mandou interromper a transmissão para a Alemanha por rádio e disse que um alemão não seria vergonha para seus compatriotas. Daí em diante, sua vida se tornou um tormento e ele foi lançado nos horrores da Segunda Guerra Mundial. So einfach ist das nicht. Doch, genau so einfach ist das. Dann gucke ich da mal nicht erst. Como eu disse, o nono filme também vai se manter dentro do ringue do boxe, entre os 4 corners. E esse filme conta a história triste e verdadeira, então é um filme mais chocante, de pugilistas poloneses que são colocados no ringue para a diversão dos alemães no campo de concentração. Então é um filme que fala sobre o Holocausto, sob o prisma do esporte do boxe. Triunfo do Espírito é a verdadeira história de Salomon Arouch, um boxeador grego judeu preso em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Preso enquanto tentava ajudar sua família e amigos a escapar do rolo compressor nazista, ele foi condenado ao extermínio. Consegue, no entanto, sobreviver e servir de inspiração para seus companheiros de prisão, lutando por sua vida, literalmente nos rings. Ele fez isso por ordem de seus captores da SS, que apostavam no resultado das lutas de Arouch. A cada vitória, ele era recompensado com rações extras de pão que usava para alimentar outras pessoas. E o filme é um dos poucos filmes, ou talvez o único, filmado em Auschwitz, pois obteve essa autorização na época. Uma história forte, o filme tem cenas fortes, obviamente, pois fala do Holocausto, mas verídica. You told us you never lost a fight. You must understand the officers bet on these fights. How many rounds? You fight till one goes down and can't get up. No último filme da nossa lista, fala sobre guerra, mas não sobre a Segunda Guerra Mundial, já que terminou, e vamos lidar com suas consequências no campo esportivo. É um filme sobre a Guerra Fria, no seu auge. E vocês sabem que a Guerra Fria levou a disputa para um campo mais específico, tanto no xadrez, nas Olimpíadas, na corrida espacial, tudo era motivo de disputa. E um filme que retrata bem isso é um filme, por incrível que pareça, russo. E ele se chama 3 Segundos. Por acaso, é um filme sobre basquetebol. Os 3 segundos foram os 3 segundos mais tensos da Guerra Fria e também de todas as Olimpíadas. É a final do basquete masculino em 1972 em Munique. Como eu já disse, o final do programa de hoje é um filme que fala sobre a Guerra Fria, mas em seu momento mais quente dentro do campo esportivo, que foi a final do basquete de 1972 em Munique. Esses jogos marcaram a primeira vez em que a equipe dos Estados Unidos não faturara a medalha de ouro, desde a introdução do basquete em 1936. Até então, porque depois a Argentina, por exemplo, seria campeã olímpica em 2002 na Grécia. No entanto, em 72, na final, a equipe americana perdeu para a rival. Esse foi um resultado controverso e o time norte-americano jamais aceitou a medalha de prata. A partida final entre União Soviética e Estados Unidos foi muito controversa. Os Estados Unidos estavam ganhando, faltando 3 segundos. A arbitragem, no entanto, voltou o cronômetro em alguns segundos, 3, e foi o suficiente para que os soviéticos virassem o jogo. Obviamente, eu já estou dando spoiler aqui, contando o final do filme. Mas o filme foi muito bem feito, foi a maior bilheteria na Rússia em 2012 e foi um momento de muito orgulho e um momento muito polêmico na história do esporte que vale a pena vocês assistirem para terem uma visão do outro lado de como eles encararam esse momento. 3 segundos! Pessoal, espero que tenham gostado da seleção.
Foi pesquisado com muito carinho para vocês, assistir todos os filmes, alguns já tinha assistido várias vezes antes. É sempre um prazer você ver o esporte sendo plataforma para tantas emoções. Se vocês tiverem dificuldade para encontrar o filme, entre em contato aí comigo pelo YouTube ou pela nossa página no Facebook, meu WhatsApp está aí também. Eu indico a vocês como conseguir ter acesso a esses filmes, tá bom? É um prazer poder trazer isso para vocês, repartir um pouquinho mais do que a gente acumula assistindo, pesquisando, né, lendo. Como eu sempre digo, a gente está aberto a sugestões, mandem sugestões. Vamos fazer mais programas sobre filmes relacionados com a guerra, cada um com um tema específico. Gostaria de deixar para vocês o meu agradecimento e reforçar o meu pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram e a nossa página também no Facebook, tá? A gente sempre traz muitas novidades interrelacionadas, então nessas 3 mídias você tem uma complementação das informações que a gente partilha com vocês, ok? E se inscrevendo no canal do YouTube, você vai concorrer aos brindes, começando pela camisa polo do Sacred Ground. Espero vocês no próximo programa, se Deus quiser, bem logo, tá bom? Até!